Boa tarde, ouvintes, internautas, João Gomes também. Uma satisfação mais uma vez participar do programa. E eu queria, Sidney Abreu Quadros, dando os parabéns à minha esposa, que hoje faz mais uma primavera. Desejar muita saúde, muita paz. A minha querida Lívia, que está nos ouvindo. Então, hoje eu queria abrir desejando os parabéns. Me desculpe por ter me antecipado ao senhor Rapaz, você quebrou meus pés. Eu preparei esse momento, ia fazendo a 95 de manhãzinha cedo, a rádio saiu do ar. Mas aí vim pra cá, você antecipou. Mas tá bom, tá que vai sendo vale a intenção, né? Que vale o dia a dia. Parabéns pra dona Lívia, muitos anos de vida, viu? Felicidades. Doutor, eu tenho visto muita gente falar sobre depressão, muita gente depressiva na terceira idade, principalmente, que é o foco do nosso quadro aqui, né? Eu vi um relato de um artista que disse que o pai dele mora numa casa simples, ele mora numa mansão, e ele respondendo à pessoa, ele disse, mas é ele quem quer morar lá, e se ele quisesse, eu já teria para morar comigo na minha casa, que é uma casa grande, tem dinheiro, tem condições e tudo mais, mas ele não quer sair de lá. E essa parece que é uma história que se repete em todos os lares brasileiros. A pessoa idosa, ela não quer deixar o seu lugar, e se sair, parece que ele entra num quadro de depressão muito profundo, é assim? Exatamente, Sidney. É o dia a dia. As famílias trazem da zona rural ou traz da casa dele, tira de dentro do lado dele para levar para dentro da casa de um filho. Na maioria das vezes por questões de melhor cuidar. Nem todo mundo pode pagar um cuidador, nem toda família tem 10, 15 membros e nem toda família todos cuidam, então a necessidade gera esse fator das pessoas levarem. Mas o ideal seria que se mantivesse no seu hábitat natural. O ideal seria que as pessoas pudessem viver. Isso é um fator que causa, é um fator estressor. Os pacientes idosos, eles, além da idade, diminuir no cérebro dele algumas substâncias que a gente chama de neurotransmissores, que são responsáveis pela nossa alegria, responsáveis pelo humor. A serotonina, o principal deles, quando a gente envelhece, perde isso. Os idosos quimicamente estão mais vulneráveis, eles estão mais vulneráveis por fatores estressores externos, perdem amigos, perdem parentes, eles estão numa proximidade da morte, eles dialogam com a morte muito mais do que os adultos jovens. Eles têm inúmeras doenças e essas doenças, elas necessitam de tratamento medicamentoso e muitos remédios causam depressão. Elas estão mais limitadas, mais dificuldade de fazer a rotina delas, e isso faz com que elas fiquem com pensamentos para o polo negativo, pensamentos mais negativos. Tem fatores familiares, a intergeneracionalidade, várias gerações dentro de uma mesma casa é um fator estressor, a viuvez é um fator estressor, o preconceito, tudo aquilo que cerca negativo, o idoso absorve. Além disso, a questão do lar deles, que os filhos casam, vão embora, muitas vezes, hoje em dia, eles não mais têm tempo, ninguém tem tempo, e a questão é tempo, e os valores vão se invertendo, são muito mais idosos, e os idosos têm um risco maior de ter depressão. E a depressão, ela sem contar com o que a gente estava comentando aqui, que é a seca aqui na nossa região, a crise financeira, a instabilidade emocional do país, é muita tragédia, cada dia violência. Então as notícias não são muito boas, não só para eles, mas eles sofrem muito mais com essa questão da seca, porque a grande maioria veio da zona rural, e mesmo eles não produzindo, não trabalhando mais na zona rural, eles sabem que chuva é felicidade, que a falta de chuva, um ano seco, mas tem alguns que ainda estão lá, né, doutor, na zona rural, esperando por porque não querem sair, porque é o pedacinho de terra deles, né, porque tiveram a vida inteira ali naquele lugar, né, e não querem sair. Aí não tem água,
eles insistem, como o senhor disse, o filho ou a filha quer trazer por causa que é melhor cuidar mais perto, porque não tem como estar lá, aí acaba entrando num conflito aí, né? É uma linha tênue, não é uma regra, uma receita de bolo, Sidney. Não é, eu vou dizer aqui no raio, olha, é para todo mundo fazer isso. Cada caso é um caso, é bem individualizado, a linha é muito tênue. Tem gente que tem condição de pagar um fisioterapeuta para ir para o sítio do pai ou do avô, fazer lá, tem uma piscina, faz a fisioterapia lá, e tem gente que não tem essa condição. Então deve ser, a família só pode cuidar, fazer a fisioterapia se o pai estiver perto. Eu achei, tem um caso, só um exemplo para citar aqui, de uma pessoa que eu conheço, que o pai tá com problema de saúde, né? E a família levou ele para uma capital, e ele faz um tratamento lá durante determinado tempo, só que ele sente saudade de sua terra, de sua cidade. E aí ele insiste, fica ranzinza, chora, a família traz de volta. E aqui não tem o atendimento que ele tem lá, né? Então começa a voltar todos os problemas de saúde, tem que levar para lá e começa todo esse problema de novo. Com a tecnologia, a gente tem conseguido encurtar muita distância. A gente tenta orientar. O que a gente pega muito é essa questão do sítio, ou a família vai embora para um outro local e o idoso vai ficar só aqui. A gente tenta sempre buscar um meio termo. Por exemplo, vai trazer o pai do sítio, não precisa de uma hora para outra trazer e nunca mais levar. Não custa nada. Se pode no final, não, papai, a gente vai, ou mamãe, a gente vai, mas todo fim de semana eu garanto estar aqui. Ou se pode, não, diariamente for um sítio próximo, se for a casa for próxima, tem os vizinhos, não precisa ser uma coisa radical. Tudo na vida tem uma transição até que o idoso se acostume. Então, isso é fundamental, individualizar, não existe uma regra. A ideia é sempre tentar deixar muito menor o dano, deixando ele no lugar dele, a família que se adequar, mas nem sempre isso é possível, em virtude de inúmeras condições socioeconômicas e culturais, e que a gente poderia passar o ano inteiro falando, mas a ideia é tentar levar o acesso para próximo dele e levar essa máxima de nunca radicalizar, não, de uma hora para outra, vamos tentar, porque a gente pode colocar ele num quadro de depressão, levar um fator a mais, abrir o quadro de depressão, e depressão no idoso não é uma coisa tão simples, ela mata muito, ela atrapalha muito o tratamento de qualquer doença, ela descompensa outras doenças. Se você tem uma diabetes e tem depressão, você vai ter muito mais problema com o seu diabetes, porque você tem depressão associada. Se você tem doença no coração, se você tem doença nos ossos, tudo é muito pior com o paciente que é portador de depressão, que ele tem o transtorno depressivo. Então é uma doença que causa impacto direto na vida do paciente, levando a ele a inatividade, o processo de envelhecimento já causa isso, levando ele a se isolar, levando a ele a não dormir, até mesmo a desorientar. O paciente tem depressão, ele acelera a perda de memória e abre um quadro de Alzheimer. Então leva a descompensação de doenças, leva a outras doenças e leva à morte. A mortalidade em pacientes que têm depressão, ela é muito maior do que em pacientes que não têm depressão, em virtude de tudo isso que eu falei agora há pouco, do número de doenças, dos fatores estressores, da própria efetividade. O paciente, quando tem a ideação suicida na terceira idade, ele tem uma eficácia muito maior na execução do plano, diferente do adulto jovem. Sabidamente, nos livros, na literatura, é bem estabelecido. Então, em virtude de tudo isso, a depressão causa muita preocupação. As famílias têm que estar atentas. Se no idoso tudo é sutil, tudo é discreto, a depressão, ela também o idoso não sai chorando, não sai reclamando da vida, não. Ele se apresenta com esquecimento, ele perde sono, ele para mais de conversar, ele começa a perder peso, ou ele começa a comer demais. É muito mais comum ele perder peso. Os sintomas são sutis, não são tão floridos, não são tão pronunciados, não são tão claros como no adulto jovem, que tem
bem evidente o quadro de tristeza, de falta de disposição, associado a outros quadros, a outros sintomas bem clássicos da depressão. O ouvinte que mandou mensagem: boa tarde, tenho 61 anos, sofro de depressão, tenho ansiedade, vivo no antidepressivo e não fico boa. O que devo fazer? Olha, depressão a gente tem várias formas de tratar. Tem o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso. O que é o estado da arte atual? Depressão leve a gente pode tentar só com tratamento não medicamentoso, psicoterapia, terapia cognitivo-comportamental é o que tem mais evidência na literatura. Depressão moderada, a grave, tem que tomar remédio, a gente tem que fazer antidepressivo, dependendo se é uma depressão unipolar ou bipolar, a gente faz o antidepressivo X ou Y, então é com remédio que trata a depressão e psicoterapia. E os remédios a gente vai aumentando doses, até chegar na dose máxima. Se não conseguir, a gente tenta associar, potencializar o efeito daquele medicamento com o outro. Lembrar que acompanhado a isso, o tratamento com a psicologia tem que funcionar, dado todos os limites máximos de medicações, a gente tem alternativas eficazes, e que foi até motivo de discussão recente, a questão do eletrochoque, que é a eletroconvulsoterapia, mas padrão ouro em depressão refratária. Os pacientes que não tem mais para onde a gente ir com medicamento, com psicoterapia, o eletrochoque, a eletroconvulsoterapia é uma alternativa eficaz. Não estou dizendo que essa paciente ela tem indicação disso, não. Teria que a gente rever a dose dos medicamentos, ver se está em dose máxima, se não dá para a gente trocar a classe, se ela está fazendo o tratamento psicológico também, se ela está com o estilo de vida adequado. Não é uma coisa tão simples para a gente, para gente dizer, mas que ela saiba que tem tratamento. Na grande maioria das vezes o paciente consegue remitir totalmente sintomas. Muito bem, lembrando para você que você pode fazer a sua pergunta para o Dr. Belísio no 98763-4808, 98763-4808, e também ao vivo, se quiser, no 3421-2270, 3421-2270, esse é o WhatsApp da Rural. O ouvinte mandando aqui, só dizendo que está assistindo em casa, no bairro João 23, ao vivo, Brisanet, né? Ela deve estar na TV Curtição, pela Brisanet assistindo. Muito obrigado ao ouvinte aí que está acompanhando a gente aí pela TV Curtição. Doutor Belísio, a pessoa na terceira idade, né, já no quadro de depressão, como essa senhora mesma falou aqui, que já toma antidepressivo e tal, não fica boa, reclama que não fica boa e tudo mais. Se ela mora só, né, é uma pessoa idosa, mas mora só, é importante que ela tenha alguém perto sempre? A solidão é um fator de risco para a depressão. E o idoso ele tem muito mais tendência a ter solidão do que o adulto jovem. Porque as pessoas vão saindo de casa, ele vai ficando só, porque as pessoas não vão tendo tempo de conversar com ele e vão deixando ele só. Muitas vezes a casa tem 50 pessoas, mas ninguém tira um minuto para conversar, mesmo que está só. Então a solidão é um fator de risco para aparecimento do quadro depressivo e é um fator complicador do tratamento. Então as pessoas que têm depressão, elas isoladas, se elas morarem sozinhas, elas têm mais risco. Quanto ao tratamento do paciente, ele também tem uma implicaçãozinha no paciente que mora só, porque ele corre o risco de não ter eficácia. E uma das grandes causas de cronificação da depressão é o subtratamento. A pessoa toma o remédio, ali um mês fica bem, pega e para. 2 meses. Tratamento de depressão
são 9 meses, no idoso 1 ano, 2 anos, às vezes a gente não consegue tirar o medicamento, e o que acontece é aquela luta interna, aquela briga, aquele conflito do paciente querer suspender o remédio, querer não tomar, não quero mais depender do remédio. Não é que dependa, não é uma dependência física, é uma dependência de saúde, é uma coisa que entra como um parâmetro de depressão refratária os pacientes que abandonaram durante a vida várias vezes o tratamento, ou que eles ficaram em subdose a vida toda. Não quero que aumente a dose porque eu tenho esse ou aquele efeito colateral. Então isso dificulta muito o tratamento, que eu até esqueci na pergunta anterior de falar que o tratamento ele demora. Os medicamentos eles demoram 1 semana, 10 dias, 2 semanas para começar a fazer efeito. Às vezes o paciente quer que faça efeito na mesma hora. E não é assim. Demora um pouquinho, tem que ter essa paciência, tem que ter essa lucidez de orientação, e demora a sair. O paciente volta no retorno com 30 dias, ele já está bem, ele quer abandonar o tratamento, às vezes nem remitir o tratamento de sintomas, a gente tem que tirar ele 100% do tratamento. Então a mensagem de continuidade do tratamento, não se abandona o tratamento para depressão, principalmente do idoso, que as consequências são terríveis. Ele entra numa cascata de eventos negativos, e isso culmina com um desfecho muito ruim. Às vezes o óbito, e a família nem percebeu de onde começou a coisa a desandar. Foi quando ele parou aquele remédio que tinha sido passado, e ele começou a ter uma percepção muito negativa da vida, ficar irritado, ninguém tem mais paciência de cuidar dele, ele começa a morar só, não toma o remédio da maneira que era para ser, o remédio da pressão, diabetes, falha, daqui a pouco dá um infarto, morreu. Ninguém prestou atenção que começou com a alteração da percepção da realidade dele, que estava distorcida, ele estava vendo as coisas tudo de maneira muito negativa. Então depressão é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tanto para perceber, os familiares, o próprio paciente perceber que são sintomas sutis. A depressão no idoso ela se manifesta com sintomas físicos na maioria das vezes. É aquele paciente que está se queixando de uma dor que não tem muita relação com um gosto amargo na boca, e são queixas vagas que você procura formular um diagnóstico e não consegue. Elas são queixas geralmente somáticas, geralmente físicas. Não é aquela queixa, ele não vem para você dizendo que está com depressão, não. Ele chega dando sinais discretos que você tem, que ele tem depressão, e que você na consulta ele vem por uma coisa e você triou aquela depressão e tem que tratar. Muito bom. 13h02, 13h02. Agradecer ao Dr. Beleza por hoje, pela participação aqui no quadro Envelhecer com Saúde. Eu que agradeço, Sidney. Sentimos sua falta semana passada. Eu soube que o senhor chegou dizendo que vamos dominar o terreno. Hoje quem manda é a gente. Tava só flamenguista semana passada. Eu e Alexandre, a gente aproveitou. Aí esse fim de semana agora vai ser o quê? A semana vocês vão jogar com quem? Rapaz, a gente joga com Madureira hoje. Madureira hoje, vai botar o time titular porque pra dar um treino, né, pra Libertadores. E a partir da próxima semana só Libertadores. Volta em abril, né, a Libertadores, volta em abril. João, e vocês? Tricolor, João, joga com quem? Tricolor passou o carro no Vasco. Hein? No Vasco? Não ganhou no resultado, mas... Hein? Não ganhou no resultado, mas jogou muito mais. Vocês, o time do já Vasco vinha ganhando, já arruma cirúrgico. 30 partidas, sei lá o que era. E o Cabo Friense? A gente emprestou um aí pra Cabo Friense. Quanto foi mesmo, hein, o Cabo Friense? 2-0. 2-0 pra Cabo Friense. Com o time o time número 6 do Vasco. O Flamengo joga com dente de leite, o Carioca. O menino do engraçado. Sub-10. Estão nascendo os dentes ainda. Meu Deus do céu. Mas você viu o jogão do Vasco com o Fluminense, com o Flamengo, né? Não vamos falar naquilo não, que aquilo ali foi o maior assalto que é isso, que aconteceu nos últimos tempos. Que assalto? Rapaz, o cara marca o pênalti daquele aos 51 minutos. Não teve. O pênalti daquele que qualquer jogador que trombar no outro é pênalti. Não foi pênalti, todo mundo sabe que não foi pênalti. Você o juiz deu no começo do jogo, não. Contaminado pela entrevista de Abel no final. Eu assisti o jogo. Olha, Sidney, o futebol,
A gente que gosta de jogo, desde o começo do jogo, que a gente viu que o árbitro tava invertendo falta, amarelou o meio de campo do Flamengo, a gente percebia a má vontade dele. Que é isso? Eu não gosto de reclamar de arbitragem, não. Eu acho que o Flamengo não precisa, um time daquele, a folha salarial inúmeras vezes maior do que a do Vasco, não pode estar esperando por arbitragem, não. Mas naquele dia foi demais. 51 minutos, rapaz, foi um negócio assim fora do comum. É isso. Mas foi um jogão. Os dois times jogaram muita bola. Marrom. A gente com o nosso dente de leite. Ah, vocês estavam com o time completo. Não, a nossa zaga assim. era Tuller e Hugo Moura. Os meninos que são da base. Nossa zaga titular é Rodrigo Caio e Léo Duarte. Mas só tava faltando eles dois. Não, senhor. O resto tava todo em meio campo todo, Ronaldo e Pires da Mota. Não, era todo reserva, era reserva. Ei, Brasil, que conversinha é essa? Vocês empataram com um gol roubado no último minuto com o nosso sub. Eu defendo o juiz porque o Caba foi. Domingo é Fla-Flu. Domingo é Fla-Flu. E quem ganha? É um jogo difícil. Os times de Fernando Diniz. Quem é que ganha? O Fluminense ganha de quanto? Naquele dia eu fui dizer aqui, a gente se torou. Não, vamos dizer, Alexandre ganha de quanto? O jogo sai quanto? Rapaz, vai ser difícil mesmo, mas eu espero 1-0 para o Flamengo. 1-0 Flamengo. João, 2-0 Flu. Beleza. Eu sou bem. Não, supersticioso. Como da última vez eu disse que o Flamengo ia ganhar e perdeu, eu vou dizer que vai ser empate. 1-1. 2-2. 2-2. Eu vou botar. O Fluminense joga no ataque toda hora com a bola no pé, rapaz. O time Fluminense é chato. 2-1 pro Fluminense. Tá certo. Eu vou dar um gol a vocês. Tá bom. Não, de levar gol, não tem perigo. A zaga do Flamengo, todo jogo leva um gol. Não tem. Todo bolão que eu jogo, eu boto um. 2-1. Aí quem ganhar o jogo e quem acertar a aposta paga a pizza, terça-feira. Combinado. Pode ser? Lá vendo fiado. Hein, João? Valeu, minha gente. Um abraço, boa tarde e até amanhã. Até Doutor Beleza, até terça. Um abraço.